Ô Júnior, ninguém nunca mais vai te mentir sobre o que é o algoritmo do YouTube. Fala, engenheiros de elite, sejam muito bem-vindos ao Mecatralha, o canal que de fato vai te ensinar o que é tecnologia. Então pessoal, primeiramente eu vou começar o vídeo explicando quem é o Júnior, porque tá mostrando só minha cara, mas o Júnior é o cameraman do canal. E quem é ele? O Júnior é um brother meu que eu conheci aqui na minha vizinhança. E ele é um cara que gosta de tecnologia, mas ele ainda não teve a oportunidade de aprender mais sobre. Aí eu contei pra ele que eu faço engenharia mecatrônica, que eu tô terminando agora e que eu vou me formar. E a gente combinou que vai ser assim, todos os vídeos que a gente faz no canal eu vou estar ensinando alguma coisa pra ele. Então vocês vão ver muito aqui no canal uma conversa entre eu e ele, explicando sobre algum determinado assunto, beleza? Confirmado também, né, Júnior? Isso aí. Ô Júnior, então eu queria te perguntar, eu quero que você fale pro pessoal se você sabe o que é algoritmo, e eu quero que você explique pra gente o que você pensa que pode ser um algoritmo. Bom, primeiramente boa tarde aí pessoal, eu não sei, não faço a mínima ideia do que seja, mas assim na minha cabeça eu acho que deve ser alguma coisa ligada à matemática. Então, ele já foi no caminho certo, né? Porque, querendo ou não, o algoritmo é de fato uma coisa ligada à matemática. Ele é um conceito muito antigo, lá da época daqueles antigos matemáticos. Não, vamos botar uma foto de um antigo matemático para vocês saberem como é que os antigos matemáticos estão hoje em dia. Mas ele foi criado bem na época lá do Euclides, lá daquele pessoal lá da Grécia. E basicamente, um algoritmo é o quê? Ele é uma sequência finita de passos que você segue para resolver determinado problema. Vou dar um exemplo de um algoritmo bastante conhecido para todo mundo, que é uma receita de bolo. Você sabe que você tem que quebrar ovos, você sabe que você tem que juntar os ovos com a farinha, você sabe que tem que bater esses ovos com essa farinha, com o sabor do bolo, toda aquela geringonça que você vai juntar num pote e depois você bota pra assar. Só que lógico, né? A receita de bolo tem vários passos, um depois do outro, depois do outro, depois do outro, e no final vai dar aquele bolo gostoso pra caramba que todo mundo gosta de comer. Mas conseguiu entender legal, Júnior, o que é essa primeira pegada? Consegui. Então tá, Júnior, agora eu vou te perguntar um negócio que é muito importante. Eu acho que a maioria do pessoal que vai estar assistindo esse vídeo não deve estar ligado. Mas você sabia que a gente é programado por algoritmos? Não. Você não fazia ideia? Então eu vou te explicar um negócio. Quando você levanta de manhã cedo, o que você faz normalmente? Normalmente eu já começo a arrumar minhas roupas para ir para o trabalho. Então, só que toda essa parte, até antes de arrumar as roupas, vai ter todo um processo. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz na maioria das vezes é abrir os olhos. Você vai abrir os olhos, depois provavelmente você pode sentar ou não na cama, você pode se levantar e ir no banheiro. E isso é uma sequência de coisas que você vai fazer na sua rotina matinal. Quando você percebe, você já fez tudo isso, tanto que você já falou que a primeira coisa que você faz no seu dia é arrumar suas roupas para ir para o trabalho. Só que antes disso já teve todo esse processo que você fez e você nem percebeu. Isso é que é o legal, o algoritmo quando ele está na gente, a gente não percebe, a gente só simplesmente faz porque o nosso cérebro aprendeu a fazer o que é melhor pra gente naquele determinado momento. Um outro exemplo disso, que você vai perceber também que isso acontece, é quando você precisa atravessar a rua. O que você faz quando você vai atravessar a rua, Júnior? Eu olho para os dois lados vendo se eu posso atravessar ou não. Então, isso é uma situação que também o seu cérebro já aprendeu. Seu cérebro, por ele viver pensando de uma maneira que é para te deixar vivo e te trazer bem-estar, ele sabe que quando você vai atravessar a rua, você precisa olhar para um lado e depois para o outro, e aí então você vai atravessar a rua. Isso é um mecanismo de defesa e, querendo ou não, é um algoritmo que seu cérebro criou e programou em você mesmo para te manter vivo durante um determinado problema, e o problema em questão é atravessar a rua. Agora a gente vai entrar na parte que é a parte polêmica do vídeo, que foi o que eu comecei, que é o algoritmo do YouTube. E que eu falo de novo, ninguém nunca mais vai te mentir sobre o que é o algoritmo do YouTube. Por quê? Você sabe o que é o algoritmo do YouTube? Não. Ou você tem ideia do que poderia ser? Talvez fosse a contagem de pessoas que visualizam você no YouTube. Agora deu uma fugida, mas eu vou explicar melhor pra você. Basicamente o que acontece? O YouTube, querendo ou não, antes de ser uma rede social, ele é um software. E querendo ou não, um software ele também tem a sua sequência de atividades que ele tem que seguir para poder funcionar. Para quem está lembrado,
o YouTube surgiu em 2005. E lá em 2005, quando ele foi criado, ele era mais ou menos uma terra sem lei. Pensa num faroeste das antigas, onde é que o pessoal trocava tiro e colocava qualquer coisa. Era o YouTube. Lá naquela época não tinha muita gente usando, e a sequência de funcionamento do YouTube basicamente era isso aqui. Você vai colocar um vídeo no ar, depois que você colocou o vídeo no ar, você vai divulgar ele para alguém, vai mostrar para seus amigos, olha, eu tenho um vídeo no YouTube. Depois você vai começar a assistir vídeos, curtir, comentar e coisas do tipo. Era um algoritmo simples, vamos dizer assim, uma sequência bem tranquila. Porém, é que nessa época ele tinha bastante problema porque qualquer coisa podia ir para o YouTube. Desde conteúdo de nudez, até conteúdo com morte, até violência e entre outras coisas que hoje em dia e daquela época também não era muito legal de se ver, mas ainda não tinha um filtro, né? E foi por causa disso que foi necessário criar vários filtros no YouTube. Porque, por exemplo, você pode encontrar hoje ainda no YouTube, mesmo com essa quantidade de filtros, o clipe do Skank chamado Garota Nacional, que tem nudez explícita. Naquela época já tinha esses vídeos e naquela época já podia fazer isso, mas hoje em dia se você subir um vídeo com nudez explícita, pode ser que seu canal venha até a ser fechado, dependendo do que estiver acontecendo lá. Devido à necessidade de tratamento de imagem e de o YouTube ter respeito por marcas que depois poderiam vir a investir nele, ele teve que criar vários procedimentos para poder analisar e saber o conteúdo que tem nos seus vídeos. E foi daí que surgiu o termo algoritmo do YouTube. Porque o que acontece? Para cada problema que foi sendo criado dentro da rede social, os programadores que fizeram o YouTube tiveram que fazer uma sequência de atividades para poder consertar esse problema. Só que o que acontece? O problema é que muita gente que está vendo essa coisa sobre o algoritmo do YouTube está confundindo, porque eles pensam que o algoritmo do YouTube é alguma coisa separada da plataforma, mas não é verdade. O problema é que quando teve muito problema desenvolvido durante a vida do YouTube, querendo ou não, ele tem 15 anos, os desenvolvedores da plataforma tiveram que ir anexando vários pequenos algoritmos no algoritmo principal do YouTube, e dessa maneira, o que acontece? Ele teve todo um segundo fluxo de código, um segundo fluxo de funcionamento que faz com que ele tome algumas decisões que pode ser que vai melhorar ou piorar o engajamento dos seus vídeos. Mas o que acontece? Ele basicamente faz filtros. Filtros contra nudez, filtros contra violência, contra palavrão, contra xingamento, contra posicionamento político extremista, quanto várias coisas desse tipo. Só que é importante lembrar o seguinte, o YouTube tem 15 anos, hoje ele pertence à Google. Dentro desses 15 anos ele cresceu muito e ele deve ter pelo menos uma equipe inteira de desenvolvimento da Google trabalhando em cima dele. Eu, trabalhando como programador, tinha costume de fazer pelo menos umas 15 funções por dia e colocar nos códigos que eu estava trabalhando. Agora pensa, uma equipe inteira de desenvolvedores trabalhando e desenvolvendo em cima do YouTube durante 15 anos. Nem o próprio YouTube sabe o que o algoritmo faz. É tanta coisa envolvida que não dá para ter certeza. Hoje o que você pode confiar nessa situação é o seguinte: o YouTube tem treinamentos, ele tem cursos na própria plataforma que explicam como otimizar o seu vídeo. Explicam dicas de como fazer coisas no seu vídeo que vai fazer ele ser mais aceito. Inclusive ele faz até sugestões de capa para o seu vídeo, para poder o seu vídeo engajar mais analisando as pessoas que assistem o seu canal. Então não caia na ideia que muitos gurus que aparecem na internet estão colocando e falando: faça isso que o seu vídeo vai viralizar, faça aquilo que o seu vídeo vai ter mais acesso, faz aquilo outro que você agora vai ser o próximo youtuber do Brasil. Não é assim que funciona. Então pessoal, para vocês que estão começando, só para evitar de que vocês sejam frustrados ou que sejam enganados por alguns gurus que aparecem na internet, porque a vontade de crescer é muito grande no YouTube e eu sei como é que é difícil e a gente fica bastante empolgado. Mas a única coisa que vai te fazer realmente crescer se chama-se constância
e se chama ter originalidade. Ser original e ser constante vai trazendo o seu público para você devagar. É devagar e sempre, não tem como, não tem segredo, é assim que funciona. Mas agora, para finalizar, porque é o importante do vídeo, eu queria perguntar pro Júnior. Ô Júnior, você entendeu de fato o que é um algoritmo? Sim, entendi. Não tem como não entender com uma explicação dessa. Então beleza, explica pra galera o que você entendeu que é um algoritmo. Então, pessoal, o algoritmo é uma sequência finita de tarefas que eu faço para resolver um problema. Tá, então me dá um exemplo dessa sequência. Por exemplo, quando eu vou fazer um sanduíche, eu corto o pão, boto presunto, boto queijo, corto ele e como. Então isso seria um algoritmo. Então é isso, pessoal. Conseguimos ensinar para o Júnior o que é um algoritmo, consegui desmistificar um pouco o que é essa mentirada que o pessoal fala no YouTube. Eu não vou colocar todos os influenciadores no mesmo pacote, porque muitos deles realmente estudam a plataforma para poder entender como é que funciona, mas tem um monte de picareta aí. Eu não vou citar nomes, mas tem um monte de picareta aí. Eu quero saber o seguinte, se vocês querem um conteúdo sobre algoritmos focado na parte técnica, por exemplo, na programação de computadores ou então na parte de mecatrônica, que é pensar uma sequência de funcionamento de uma máquina. Se vocês quiserem esse vídeo, já deixa no comentário aqui pra gente. Valeu! Se inscreva no canal, é grátis. Curte, compartilha e ativa o badalo. Desse jeito você ajuda a gente a levar a inclusão tecnológica e o conhecimento para mais pessoas. Outra coisa, não deixe de comentar o que você consertaria no mundo e o que você gostaria de ver nesse canal. Tchau, engenheiro de elite!